paz, irmãs e irmãos. Vamos continuar então a segunda parte da carta de Paulo aos Filipenses, porque essa doutrina da divindade, irmãos, e a humanidade de Cristo na mesma pessoa foi uma doutrina muito debatida, principalmente nesses primeiros séculos, até o quarto século da história cristã. Então muitas pessoas não entendiam isso. Mas se Jesus era Deus, como é que ele podia ser homem? Então, se ele era homem, como ele podia ser Deus? Ele era menor do que Deus, e Deus era o pai dele, então isso significa que Jesus foi criado. Então houve muita confusão teológica, principalmente nos primeiros séculos da igreja cristã, com relação a isso. Porque rapidamente, assim, só explicando a questão da Trindade, nós sabemos que existem 3 religiões no mundo que são monoteístas: o islamismo, né, que eles só creem em um Deus; o judaísmo, que só crê em um Deus; e o cristianismo, que só crê em um Deus. Só que no caso do cristianismo nós temos esse complicador. Nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Nós não temos 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos um Deus na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho e na pessoa do Espírito Santo. E só que é apenas um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Só que no caso de Jesus, além da questão dele ser Deus, ele tem 2 naturezas, que é chamado na teologia de união hipostática. Nós não vamos entrar no detalhe, mas tem essa expressão, que são 2 naturezas que elas estão juntas, sem de maneira alguma se conflitar. Então, da mesma maneira que Jesus é 100% Deus, ele é 100% homem, e essa natureza dele não se conflita. E quando nós víamos, e ele podia andar aqui nessa terra como Deus e como homem, e quando tinha que manifestar a sua divindade, ele manifestava; quando tinha que manifestar a sua humanidade, ele manifestava, sem que isso se conflitasse, sem dar um terremoto no momento que ele fazia essa mudança. Não lembra de Jesus lá no barco? Quando ele estava dormindo, ele não estava dormindo lá no barco? Aí as águas começaram a entrar dentro do barco, e os discípulos ficaram desesperados. Por que ele estava dormindo? Porque ele era homem. Ali era o homem dormindo, não era Deus, porque Deus não dorme, nem cochila, diz o salmista. Então, ali era o homem que estava dormindo. E os discípulos e ele estava dormindo mesmo, viu, irmãos? Ele não estava fingindo que estava dormindo, ele estava dormindo mesmo. Às vezes a gente fala, como é que uma pessoa pode dormir no meio de uma tempestade no mar? Mas Jesus estava dormindo, ele não estava fingindo que estava dormindo, ele estava dormindo mesmo, tá? Porque ali ele estava sendo manifesta a natureza humana. Aí os apóstolos ficaram desesperados. Mestre, não se te dá que nós estamos morrendo aqui, jogando água para fora, aquele desespero, aquela coisa toda. Aí Jesus acordou, falou: mas por que vocês estão tão tímidos, né? Por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão incrédulos? Aí olhou para a tempestade, ordenou para que a tempestade parasse, e a tempestade parou. Aí é o Deus se manifestando, é Deus se manifestando. Tanto é que os próprios apóstolos falaram: quem é este? Que até o mar lhe obedece, né? Até a tempestade obedece. Quer dizer, a natureza o obedece. Quem é este? Então não é um homem comum, ele tem muito mais do que um homem. Então Jesus passava de uma coisa para outra sem trazer nenhum tipo de conflito. As pessoas às vezes era até imperceptível. Na pessoa dele era imperceptível, mas na ação em si, as pessoas pensam: não, alguma coisa é diferente nele. Como é que ele manda a tempestade parar e a tempestade para? Como é que ele consegue dormir no meio de uma tempestade? A gente tem que chacoalhar ele para acordá-lo. Então ele era isso, para mostrar que na pessoa de Jesus Cristo existiam essas 2 naturezas: a natureza humana, 100% humana, e 100% divina, né? Que isso foi muito importante também no início da igreja, principalmente no 3º século, quando as pessoas falavam que Jesus ele não tinha natureza humana, porque tinha um grupo chamado os gnósticos, né, que a gente tem falado bastante. Eles achavam que a natureza humana, essa carne que nós temos, era toda corrompida e condenada. Então um homem santo como Jesus não podia ter uma natureza igual a nós. Então por isso aquelas passagens de João fazem sentido, que ele fala assim: todo aquele que fala que Jesus não vem em carne não é de Deus. A gente fala: mas o que João quer dizer com isso, né? Porque muitos já estavam aparecendo essas heresias que diziam que Jesus não tinha vindo em carne, ele não tinha encarnado, ele não tinha uma natureza como a nossa, apesar de
Ele tinha uma natureza como a nossa, sem pecado. Eles achavam, não, isso é um absurdo. Na verdade, muitos falavam que Jesus nem pisava na terra, ele flutuava. E tudo aquilo que aconteceu na cruz foi tudo um teatro. Na verdade, ele não sentiu dor nenhuma, porque na verdade ele era um espírito. Era só para nos deixar um exemplo. Então, quer dizer, todo aquele sofrimento, aquela dor, aquele sangue, era tudo uma representação, era tudo um teatro, era só para dar a entender, né, que era chamado docetismo, era só uma aparência que ele estava sofrendo, mas na verdade ele não estava sofrendo porque ele não tinha a mesma natureza que nós temos, porque segundo essa linha, que era a linha dos gnósticos, né, a natureza humana era uma coisa condenada, é uma coisa corrompida, e o mestre, o Senhor, não podia ter uma natureza como a nossa, né? Mas na verdade isso era foi considerado uma heresia, e João rebate isso mesmo nas suas cartas. Todo aquele que fala que Jesus não vem em carne não é de Deus. E lá também na sua carta ele fala assim que nossos olhos o viram, as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Então, quer dizer, por que essa expressão apalpar? Porque nós pegamos ele era igual a nós mesmos, ele tinha a mesma natureza que nós temos, porém sem pecado. Indo lá já no capítulo 2, no versículo 19, Paulo cita dois homens, né, que foram cooperadores dele. O que era um cooperador? Era uma pessoa que estava ali na missão com Paulo, ajudando na evangelização, e sofrendo junto com Paulo, às vezes ficando preso junto também. Então eram companheiros ali de Paulo, como está em Apocalipse, companheiros de aflição, né? Então estavam ali junto com Paulo. Então ele cita Timóteo, do capítulo 19 ao 23. Timóteo era aquele jovenzinho que tinha, a mãe era judia, o pai era grego, que Paulo foi lá e pegou para que o encaminhasse. E é interessante, irmãos, que Timóteo era um rapazinho muito frágil, muito doente, né? A Bíblia fala que Paulo até o aconselha a tomar um pouco de vinho, né, por causa das suas dores no estômago. Mas além das dores no estômago, isso está lá em 2 Timóteo 5:23, se eu não estou enganado. Então, além das dores de estômago, Timóteo tinha também muitas enfermidades. Então Timóteo era um jovem frágil. Então, e talvez por causa dessas enfermidades e da sua pouca idade, ele ainda não era muito respeitado entre os irmãos. Por isso Paulo falou: olha, ninguém despreza a sua mocidade. E Paulo, quando envia Timóteo, ele sempre envia Timóteo recomendando, que ele estava enviando como se ele estivesse enviando o seu próprio filho. Olha lá no 22 do capítulo 2 o que é que Paulo fala. Entretanto, sabei, 2:22 de Filipenses, né? Desculpa. Entretanto, sabei vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Então, apesar de todas as limitações de Timóteo, das doenças, da sua pouca idade, talvez ele, na infância, eu imagino na minha cabeça, né? Talvez Timóteo foi aquela criança, assim, entre aspas, né, mimada, ele não podia fazer muita coisa, talvez por causa das enfermidades, mas nem por isso. Isso não foi um obstáculo para que ele desenvolvesse o ministério produtivo junto com Paulo. Paulo poderia ter escolhido quem ele quisesse, irmãos. Poderia ter escolhido pessoas muito mais vigorosas, muito mais saudáveis, mas vê como que o Senhor age, né? Ele pega, às vezes, vasos mais frágeis para que a sua glória ainda fique muito mais evidente, para que quem olha para aquela pessoa fala: não, realmente não é... Isso não vem dessa pessoa, ela não tem a menor condição de estar realizando isso. É Deus realmente na vida dele. Então, às vezes uma vara seca na mão do Senhor, ela floresce, às vezes 5 pãozinhos Deus multiplica, e por aí vai. Então, Timóteo foi uma pessoa muito importante no ministério de Paulo. E Epafrodito, né, que é uma outra pessoa que Paulo cita aqui, era um irmão, provavelmente membro aqui na igreja de Filipe, né? Ele é um dos membros, provavelmente até um líder ali na igreja de Filipe. Inclusive Epafrodito significa simpático, né? Uma pessoa encantadora, é o significado do nome, e era um irmão muito amado ali na igreja de Filipe. Então Paulo falou, olha, recomendou também esse irmão, que ele era um irmão que estava sempre trazendo notícias para Paulo. Quer dizer, Paulo escreveu essa carta aos Filipenses justo por causa de notícias que esse Epafrodito, que possivelmente era um líder na igreja, estava mandando
estava passando as informações para Paulo. Só que nessas viagens ele arriscava a vida, às vezes pegava... os trajetos não eram que nem hoje, ônibus com ar-condicionado, aviãozinho, não, mas era navio. Às vezes a pessoa pegava doença na viagem, às vezes saía para chegar no destino, nem chegava, morria, pegava alguma doença no caminho. Então a coisa era muito complicada, sem contar assaltos, perigos, as embarcações, o tempo, o clima. Então não tinha... era uma coisa realmente infinitamente diferente do que nós temos hoje. Então o risco que uma pessoa tinha numa viagem era muito grande, né? E Epafrodito, Paulo até usa essa expressão, ele arriscou a sua vida pelo Evangelho. E essa palavra arriscou aqui no original é como aquela pessoa que faz uma aposta, um jogo mesmo. Ele apostou a vida dele por causa do Evangelho. Quer dizer, numa aposta você tem uma grande probabilidade de ganhar, uma grande probabilidade de perder. Então ou no jogo, né? Então essa palavra arriscou no original dá esse sentido, que Epafrodito ele jogou com a sua própria vida, tá? Ele colocou a sua vida ali, olha, eu posso ganhar como eu posso perder. Eu tenho uma grande probabilidade de ganhar e talvez uma probabilidade muito maior em perder a minha vida, mas eu vou fazer isso por causa do Evangelho. E então isso o tornava um irmão muito amado também. Indo para o capítulo 3, irmãos, indo para o capítulo 3 de Filipenses, versículo 2, diz assim: concluindo, meus irmãos, concluindo quer dizer tudo que ele vinha falando, né? Quanto mais alegrai-vos no Senhor, que é o tema da carta, ele está sempre reforçando para se alegrar no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Então Paulo falou assim: olha, eu vou falar uma coisa que eu já falei para vocês, porque às vezes a gente não gosta muito de repetir as coisas, né? Mas Paulo fala aqui para os irmãos de Filipo, né? De Filipos. Olha, para mim não é nenhum incômodo repetir a mesma coisa para vocês, porque eu sei que isso é segurança. É que não é coisa um pai com relação ao filho. Às vezes repete, às vezes o filho está cansado de ouvir, mas ele continua repetindo e fala, não, porque eu sei que isso é importante. E o que é que Paulo estava repetindo? Para ele tomar cuidado com o quê? No versículo 2, com os cães, tomar cuidado com aqueles que praticam mal e cuidado com a falsa circuncisão. O que seriam esses cães? Isso é uma expressão que Paulo está usando para pessoas que estavam infiltrando no meio da igreja com o objetivo de devorar a igreja. Ou seja, através de heresias, através de falsos ensinos, e começar a destruir a igreja. Então ele compara essas heresias ou esses ensinos errados, esses ensinos doentios que era passado no meio da igreja, entre eles o gnosticismo e outros mais, e a própria falsa circuncisão. O que era a falsa circuncisão? Era ensino de judeus, né, que muitos até convertidos, mas que ainda estava flertando com a lei, ainda tinha aquela inclinação, queria impor para os irmãos gentios a prática da lei. Vamos guardar isso, vamos se circuncidar, vamos guardar sábado, não pode comer isso, carne de porco é pecado, e por aí vai. Então começava a infiltrar isso na igreja, e isso acabava desviando os irmãos do foco verdadeiro, que era Jesus Cristo. Então Paulo falou, olha, tome cuidado com esses cães, tome cuidado com essas pessoas que estão se infiltrando no meio de vocês e estão pregando ou ensinando coisas erradas ou até mesmo heresias, né? E aproveitando, irmãos, heresias, a gente usa essa palavra, às vezes a gente pensa que heresia é tudo que é errado, né? Não, heresia, na verdade, a palavra heresia significa escolha. Tem nada a ver com ser certo ou errado. É uma coisa que você tem várias coisas e você escolhe uma entre aquelas muitas coisas, uma coisa de um buffet. Você vai ao buffet, tem vários tipos de comida. Lá na buffet tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem frango, tem várias coisas boas. Aí de repente você escolhe uma salada X para comer, salada de alface com tomate. Aí você fala, poxa, a salada de alface com tomate é uma coisa boa. Então essa escolha no original significa heresia. Mas então qual o problema da heresia? É quando você fala que só salada de alface com tomate é bom, o resto não. As outras coisas não prestam, é só salada de alface com tomate. Então, para você identificar uma heresia, é quando uma pessoa ela fica muito fixada num determinado tema. Aquele tema é importante. E a igreja sofreu muito essa questão.
Por exemplo, quando a igreja começou a pensar, houve a questão da libertação. Tem uma época que a igreja só falava de libertação. Então, a libertação era a solução de todos os problemas da igreja. Então, tem uma época que os dons do Espírito era que ia solucionar o problema da igreja. Então, a gente tinha que buscar os dons do Espírito, que aí você, com os dons do Espírito, mas dons do Espírito é errado? Não, não é errado. A libertação, para alguns irmãos, é errado, dependendo do tipo de libertação. Não, não é errado. Mas quando você pinça uma coisa e só começa a pregar aquilo, então aquilo pode se tornar perigoso. Aquilo pode tornar perigoso. Isso quando você não tira aquilo totalmente fora do contexto e torna aquilo realmente um ensino errado, né? Então é só para a gente dar uma esclarecida na questão da heresia. Então os irmãos pegavam a circuncisão, por exemplo. A circuncisão, ela tinha o seu lugar no Velho Testamento. E lá entre os judeus, quisesse circuncidar, tudo bem. Mas quando eu falava que a circuncisão era um pré-requisito para a salvação, então aquilo se tornava uma heresia. A operação em si, o ritual em si, lá para um judeu não tinha problema. Não para o gentio, mas para o judeu, que fazia aquilo. Não, eu faço isso porque é um costume da minha nação. Como é costume aqui no Brasil tomar café. Em alguns lugares do mundo é até errado tomar café. Mas aqui no Brasil não é. Como aqui em alguns lugares do mundo é certo tomar algumas bebidas alcoólicas como vinho, para nós aqui é um absurdo. Então por aí vai. Mas são costumes. Mas quando você pegava aquilo e fazia daquilo uma regra para todos, então aquilo poderia se tornar uma heresia ou um ensino errado que podia corromper os irmãos em outras coisas. Então Paulo falou, olha, cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão. E aí Paulo aproveita, porque principalmente os judaizantes, ou seja, aqueles judeus convertidos que criam em Jesus Cristo, mas queriam também praticar a lei, ou mesmo judeus que achavam que o evangelho de Paulo era um evangelho de segunda classe, que na verdade o verdadeiro evangelho estava na velha aliança, estava com Moisés, estava nas leis, que a salvação era por mérito, para que você fosse salvo, você tinha que praticar a lei. Então existia esse debate, essa disputa entre os judeus e Paulo, e entre os judaizantes que criam em Cristo, mas queriam acrescentar mais algumas coisas ao evangelho junto com Paulo. E muitos consideravam Paulo um judeu, vamos dizer, um judeuzinho meia boca, né? Achava que Paulo tinha saído do judaísmo porque ele não aguentou a pressão do judaísmo, por causa do rigor do judaísmo. E Paulo falou, não, porque eles chegavam lá para as igrejas dos gentios e espalhando todos os preceitos da lei, mostrando para eles a importância da lei para as igrejas gentílicas, né? E com certeza os irmãos lá, os gentios, eles não tinham o mesmo conhecimento que um judeu que tinha sido criado ali dentro de todo o cerimonial judaico, aprendeu todas as leis de Moisés, conhecia as escrituras. Eles não tinham esse acesso, eles não tinham a Bíblia, o Velho Testamento à disposição, como o judeu tinha. Então logicamente que o judeu tinha muito mais argumento. Então muitos deles ficavam ali meio titubeando, né? Mas será que ele não tem razão? Então Paulo, e fala, não, mas esse Paulo é que ele acho que não aguentou o judaísmo, então ele está inventando essa nova religião aí chamada cristianismo, chamada caminho. Mas na verdade o verdadeiro o caminho de Deus realmente é o caminho que nos ensinou Moisés, e por aí ia. Aí Paulo falou, não, eu não fui um judeu de segunda categoria. Aí no versículo 3, ele fala assim, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Então o que Paulo fala? Olha, circuncisão não é essa operação que você faz no órgão masculino do menino no 8º dia, esse corte que você faz no prepúcio do menino, isso aí é uma sombra. A verdadeira circuncisão é quando você abre mão da sua carne, você se despoja, ou seja, você se desnuda da sua carne e vive totalmente para Deus. Essa é a verdadeira, esse é o significado da circuncisão, que a partir de agora você não vai viver para você mesmo, você não vai viver agradando a sua própria carne, mas agora você vai agradar o Senhor, você vai fazer tudo que agrada ao Senhor e não que agrada a sua carne. Esse era o significado da circuncisão, e isso você só consegue por intermédio de Jesus, do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer essa operação no seu coração. Antigamente era o sacerdote que fazia a operação no menino, mas hoje não, hoje nós não precisamos de um sacerdote humano para fazer
esse ritual na nossa vida. Hoje nós temos o Espírito Santo para circuncidar o nosso coração. Aí Paulo vai no versículo 3 e fala assim: porque nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Esse depositar confiança alguma na carne, o que significa? O que Paulo quer dizer quando ele usa essa expressão, não confiar na carne? É quando você acha que através dos seus méritos, através do seu esforço, através da sua busca pessoal, você vai conseguir agradar a Deus. Porque essa era a mentalidade de um judeu. Eu preciso fazer as coisas para agradar a Deus. Se eu não fizer as coisas, então eu estou reprovado por Deus. Então a minha salvação depende do meu esforço, depende da minha busca, depende daquilo que eu estou fazendo para agradar a Deus. Então quando Paulo chega com o Evangelho, dizer não, a sua salvação não depende disso, a sua salvação depende de você crer naquilo que Jesus fez por você. Então eles falavam: então eu creio naquilo que Jesus fez por mim e ando de qualquer maneira. Não é isso que Paulo falou. Não é isso que eu estou dizendo. Você crê que a salvação é Cristo que te salva, e quando você entende isso, então, como forma de gratidão, você começa a praticar as coisas que agradam a Deus por gratidão, mas sabendo que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. E as boas obras que você pratica, de nada vai interferir, só vai simplesmente demonstrar que você realmente entendeu que agora é por gratidão a Deus que você está fazendo a vontade dele. Então esse que é o sentido de confiar na carne, de não confiar na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ou seja, de confiar na carne, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, então ele falou: olha, eu não sou um judeuzinho de segunda categoria. Eu fui circuncidado ao 8º dia, que era uma prática judaica, filho da descendência de Israel, eu sou israelita legítimo, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, a minha família de hebreus, meus pais, meus avós, não tinha mistura na minha linhagem. Quanto à lei, eu fui fariseu, e na religião, a religião mais rígida que tinha no judaísmo, eu fiz parte, que era o farisaísmo, a religião dos fariseus, o que significa separado. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Eu persegui a igreja porque eu era tão convicto da minha fé, que eu falei: não, quem não segue a minha fé tem que morrer. Então ele perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, eu praticava todos aqueles mandamentos, todos aqueles preceitos da lei. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mas ele percebeu que todas essas práticas, todo aquilo que ele fazia, toda essa herança, esse legado que ele tinha, de ser filho de hebreu, da descendência de Israel, quando ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, ele percebeu que nada daquilo tinha valor. É isso que ele fala, que eu considerei tudo por prejuízo, ou como perda, ou como esterco. Quando eu conheci a Cristo, eu considerei tudo isso como uma coisa, como perda, como esterco, alguma coisa sem muita importância, ou com uma importância menor. Quando Paulo usa essa expressão, irmãos, é uma outra coisa que precisamos corrigir aqui. Ele não está falando de todo o aprendizado que ele teve da lei, o conhecimento que ele tinha do Pentateuco. Paulo com certeza falava grego, falava hebraico, falava aramaico, falava latim. Ele pelo menos falava essas 4 línguas, estudou com Gamaliel. Não é disso que ele está falando, porque tem muitos irmãos que falam: Paulo considerou tudo isso esterco, ele considerou tudo isso lixo, tudo isso ele considerou refúgio. Não foi isso que ele estava considerando. Ele estava considerando refúgio a religiosidade que ele tinha herdado dos seus pais como forma de salvação. Então, quando ele se viu, quando Cristo se revelou a Paulo, então ele percebeu: não, todo esse legado que eu tinha de ter sido judeu, ser filho de Abraão, que eu confiava tanto nisso, mas eu nasci na nação eleita por Deus. Mas ele falou que diante de Cristo ele percebeu: não, nada disso tem valor. Agora eu entendo que Cristo veio para todos. Então, e a salvação, tanto eu como judeu legítimo tenho acesso à salvação, como qualquer outra pessoa, como qualquer gentio, basta crer no Senhor. Basta crer no Senhor. Então por isso que ele fala, a partir daí eu não confiei mais na minha carne, né? E no 8, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda
quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Então, o que ele considerava esterco? O conhecimento filosófico, as línguas que ele conhecia, o fato de ele ter estudado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da época. Não era isso. Mas era esse legado religioso que ele tinha recebido do judaísmo, que ele percebia que diante de Cristo não tinha valor. E essa expressão, irmãos, não confiamos não devemos confiar na carne. Tem um irmão que a filha dele fez 18 anos. Achei muito interessante essa história. A filha dele passou a maioridade e ia sair com as amigas, né? Aí ele estava meio temeroso, né? Que ela, pai, eu vou sair com as minhas amigas e tal, papapá, eu estou informando o senhor e tal, pode ficar tranquilo, eu vou chegar mais tarde, mas vou tomar todos os cuidados. Aí o pai, não, filha, mas você tem que pensar nisso, filha, você tem que pensar naquilo, cuidado com as bebidas que você está tomando, vê se alguém não está fazendo isso, olha, se alguém algum gaviãozinho lá ficar muito interessado em você, toma cuidado, eu também já tive a sua idade, e aquele sermão de pai, né? E a menina ali olhando, tal, e dando horário dela sair e tal. Daqui a pouco ela não falou, pai, eu entendi tudo que o senhor já falou, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor, ou para você, né? Não sei como era a forma de tratamento dela. O senhor não confia na educação que o senhor me deu? Então ela perguntou isso para o pai, né? O senhor não está falando tanto, já falou 4, 5 vezes que eu tenho que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo e papapá. O senhor não confia na educação que o senhor me deu? Ele falou, não, filho, eu confio na educação que eu te dei, eu só não confio na carne, né? Então ele usou esse termo aqui de Paulo, eu confio na educação, mas não confio na carne, porque realmente a carne, a nossa natureza, ela é muito traiçoeira. Amém? Então, irmãos, a gente vai dando uma paradinha por aqui, e vamos continuar na próxima aula no capítulo 4, e acredito que a gente já consiga fechar. Deus nos abençoe.